futuros servidores! Bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico. Eu sou a professora Rayane Leal, aqui do Soma Concursos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre probabilidade. Probabilidade não é um conteúdo muito difícil, mas é um conteúdo que tem várias nuances e precisa de bastante atenção, certo? Nós faremos 3 blocos, cada bloco com teoria e muitas questões. Quanto mais questões vocês conseguirem fazer, mais vocês vão conseguir pegando os detalhes e desenvolvendo melhor o raciocínio, certo? Sem nenhuma novidade, vamos lá. Na hora que eu estiver gravando, eu não respondo o chat, mas depois pode mandar perguntas que eu respondo sempre dentro do possível, tá bom? Então, bora lá. Olá, futuros servidores! Bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico. Eu sou a professora Rayane Leal, aqui do Soma Concursos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre probabilidade. Probabilidade é um conteúdo bem tranquilo, assim, não é muito complicado, mas tem várias nuances e precisa de bastante atenção. Vocês vão ver que vai demandar um pouco do conhecimento prévio da aula que a gente já teve sobre princípios de contagem, certo? A gente vai precisar ter essas noções de análise combinatória, principalmente princípio de contagem. Mas se não lembra e não tem como voltar e reassistir as aulas, não precisa ficar preocupado. A gente vai trabalhando isso aos poucos aqui na aula e vocês vão ver que não é muito complicado, mas exige bastante atenção, certo? Então vamos lá, dar início à nossa aula. Primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é essa probabilidade. Para entender a probabilidade, a gente precisa entender os conceitos de espaço amostral, de evento, de interseção e união. Relembrar um pouco a teoria dos conjuntos, certo? Vocês lembram lá de conjunto, o que é união, o que é interseção, né? O que sinais e símbolos querem dizer? Tem uma noção lá do que é espaço amostral, evento. Isso é muito trabalhado na estatística, né? Mas aqui dentro do raciocínio lógico também é trabalhado. De uma forma mais superficial, de uma forma um pouco mais rasa. A gente não vai adentrar muito nessa parte estatística, porque o que a gente quer é acertar as questões de raciocínio lógico. Beleza? Então vamos pegar bem esses conteúdos aí, né? Esses conceitos. Primeiro a gente vai tratar o que é o espaço amostral. Espaço amostral, ele vai ser todo o conjunto de eventos possível. Então é todo o conjunto de eventos possíveis. Então, todos aqueles possíveis eventos, né, que tiverem no nosso caso, vai ser o nosso espaço amostral. O evento propriamente dito, ele vai ser qualquer que seja aquilo que queremos calcular, certo? Então, é um evento qualquer para o que a gente deseja calcular da probabilidade de ocorrência. Então, é aquilo que a gente deseja calcular. É aquilo que desejamos calcular a ocorrência. Ou calcular a probabilidade. Certo? Então, a gente tem, em teoria, aqui o nosso espaço amostral e o nosso evento. Então, vamos começar a entender isso com um exemplo. Vamos supor o exemplo clássico dos clássicos, que você vai jogar um dado, vai rolar um dado. Um dado tem 6 faces, vai ter numerado de 1 a 6. O nosso espaço amostral vai ser de 1 a 6, porque a gente tem 6 possíveis resultados. Não vai cair 0 e nem 7, né? Então, vai cair ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Esse é o nosso espaço amostral. O evento é aquilo que você quer calcular. Então, se você quer calcular a probabilidade de cair o número 3, o seu evento é essa probabilidade, né? Vai ser isso, a probabilidade de cair o número 3. Se você quer a probabilidade de cair um número ímpar, esse é o seu evento. A probabilidade de cair um número, sei lá, par, esse é o seu evento. O número 2 ou o número 10, ou o número 6, 10 não vai ter, né? O número 2 ou o número 6, esse é o seu evento. Então, o evento é aquilo que você quer calcular propriamente dito. E o espaço amostral são todas as possibilidades possíveis.
Beleza? Tendo entendido isso, a gente consegue entender os conceitos de intersecção e união. A intersecção, ela vai estar sempre representada por esse uzinho aqui de cabeça para baixo, certo? Ela significa para a gente aqui na probabilidade o E, certo? Então, eu quero calcular a probabilidade de sair o número 1 e o número 2. Então, é a intersecção. Na teoria do conjuntos, né, a intersecção é isso aqui. Isso é o número 1, esse é o número 2 e a intersecção vai ser esse meiozinho aqui entre eles. Já a união vai ser o Uzinho aqui de cabeça para cima e representa para a gente o nosso OU. Então, eu quero calcular a probabilidade de cair o número 1 ou o número 2. A princípio, eu não quero que vocês saibam diferenciar para as nossas questões isso aqui. Apesar de que, se lembrar lá de análise combinatória, a gente já consegue lembrar e aplicar a mesma ideia de que o E é uma multiplicação e o OU é uma soma. Eu não quero que vocês entendam nesse primeiro momento essa diferença. Eu quero que entendam o que significa. Que o E é a intersecção é um E, certo? E o OU vai ser a união. Vocês entendendo isso, mais para frente um pouquinho a gente vai ver questões envolvendo isso, certo? Mas já é bom começar a se familiarizar, porque vocês vão ver que as questões mais difíceis envolvem esses dois pontos aí. Beleza? Antes da gente ir para as questões mais difíceis, nós vamos passar por toda a base, porque é exatamente isso que eu venho falando desde o início do nosso curso. Fortaleçam a sua base, que fazendo fácil, o difícil fica mais fácil. Geralmente, as questões difíceis, né, são uma série de passo a passo de questões mais fáceis. Então, vamos entender a construção desse raciocínio para lá na frente a gente começar a fazer as questões mais difíceis. Beleza? Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso conteúdo. A gente tem que entender os axiomas de Kolmogorov. Esses axiomas aqui, ele traz 3 axiomas. Eles perpetuam a probabilidade. É como se fossem princípios da probabilidade. Tem 2 formas de cair isso daqui. Dentro da questão, e aí você vai aplicar os axiomas na questão, ou teórica mesmo, assim, decoreba mesmo. E aí, nesse caso, vocês precisam saber. Porque se for dentro da questão, uma boa parte disso é um tanto quanto intuitivo. Você começa a fazer as questões e vai ficando mais simples, né? Vai ficando mais dedutível isso, mais prático. Agora, as questões teóricas não tem para onde fugir. É decoreba mesmo. Tem que saber isso daqui e saber interpretar esses 3 axiomas para você conseguir resolver essas questões. Então, eu vou explicar os 3 axiomas, depois a gente vai fazer algumas questões para fixar bem essa parte, beleza? Então, vamos lá. O primeiro axioma. A probabilidade de um evento qualquer é um número real não negativo. Ou seja, se eu quero a probabilidade de cair o número 1, vai ser um número real não negativo. Vai ser um número maior ou igual a 0. Ou tem nenhuma probabilidade, ou tem uma probabilidade maior que 0. Nunca vai ser um número negativo. Nunca será negativo. E esse é o primeiro axioma. O segundo axioma vem dizendo que a probabilidade de todo o espaço amostral é igual a 1. Gente, aqui perceba, ele usa o símbolozinho, certo? Do espaço amostral, que também pode ser um S, beleza? O sigma, né, no caso. E ele fala que é igual a 1. E ele não tá te dizendo que é igual ou menor a 1, que é igual ou maior que 1. Ele tá falando que é sempre 1. Por quê? Se eu tenho, pegando na ideia do dado lá, certo? Eu tenho 6 possibilidades de dado. O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6. São essas 6 possibilidades. A probabilidade de sair o número 1 é 1 em 6. A probabilidade de sair o número 2 é 1 em 6. A probabilidade de sair o número 3 também é 1 em 6. De 4 também é 1 em 6. De 5 também é 1 em 6. E de 6 também é 1 em 6. Se a gente for somar a probabilidade de sair todos esses números de um dado, eu teria 1/6, mais 1/6, mais 1/6,
mais um sexto, mais um sexto, mais um sexto. Eu teria 6 sextos, que isso é toda a possibilidade. Isso aqui, 6 sextos, é igual a 1. Isso vai se aplicar sempre, o total vai ser sempre igual a 1, beleza? Por que é, Rayane, que eu tenho uma possibilidade de um sexto? Não entendi. Ora, se são 6 números, se só tem um número 1, então só tem uma chance de cair um número 1 em 6 possibilidades que você tem. Se eu só tenho um número 2, só tenho uma chance de cair o número 2 em 6 possibilidades de números que existem. E assim sucessivamente. Os números de 1 a 6 só aparecem uma única vez, então só tem uma possibilidade, a probabilidade única, 1 em 6. Beleza? E é isso. O terceiro axioma, ele vem para falar sobre eventos disjuntos. Quando a gente pensa em eventos disjuntos, a gente está pensando na união. A probabilidade da união é a soma das probabilidades. Só que aqui a gente tem um detalhezinho. Quando a interseção é um conjunto vazio, ou seja, quando não existe intersecção. Então, se eu quiser saber a probabilidade da união de cair o número 1 e o número 2 aqui, né? Ou o número 2, na verdade, porque é uma união, o número 1 ou o número 2, a probabilidade disso daqui vai ser a probabilidade de cair o número 1 ou a probabilidade de cair o número 2 menos a intersecção desses dois números. Porque não pode cair o número 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, a intersecção 1 e 2 tem que ser um conjunto vazio. Não tem como, num dado, você tirar o 1 e o 2 ao mesmo tempo. E isso aqui é fundamental. Vocês precisam ter claro isso na sua cabeça. Quando a gente pensa do 1 ou 2, não tem como acontecer os dois ao mesmo tempo. Então, você tem que tirar essa possibilidade da intersecção. Se eu falo, Maria vai comer sorvete de chocolate ou sorvete de banana, ela não vai comer os dois juntos, né? Essa possibilidade ela não pode existir, porque é ou é um ou é outro. Os dois juntos você não tem como fazer. Então, eu vou calcular a probabilidade de ela comer o sorvete de morango, a probabilidade de comer o sorvete de banana. Como é um ou, eu vou ter um mais, certo? Vai somar essas duas probabilidades e eu vou tirar a possibilidade da disjunção. Eu vou tirar a possibilidade dessa intersecção entre os dois, de comer o sorvete de morango e banana ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Beleza? E é isso. Esse é o nosso terceiro axioma. Para ver se vocês estão entendendo mesmo o que a gente está falando, né, essa parte do conteúdo, vamos, é claro, resolver algumas questões. Então, essa primeira questão. A teoria das probabilidades está apoiada em um conjunto de 3 axiomas atribuídos a Kolmogorov, sendo S aqui, ó, o sigma, o espaço amostral, A e B, 2 eventos e 0 vazio, e P, com um pontinho no meio, a medida de probabilidade. Os axiomas estabelecem que, então ele vem falando aqui, a probabilidade do espaço amostral é igual a 1. Está certo? Tá, né? Porque a probabilidade de todo o espaço amostral é igual a 1. Então, essa primeira parte aqui estaria correta. Segundo, a probabilidade de A é maior ou igual a 0. Isso aqui tá certo também? É bem o que ele vem falando, né? A probabilidade não vai ser negativa. Então, a probabilidade de ocorrer o número A tem que ser maior ou igual a 0. Beleza, tá certinho. E essa terceira parte? A probabilidade de A intersecção com B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Isso aqui não é o nosso terceiro axioma, né? Lembrando que no primeiro axioma ele vai falar que a probabilidade de um evento qualquer é um número real não negativo. Então, isso daqui é o primeiro axioma. No segundo axioma, ele vai falar que a probabilidade de todo espaço amostral é igual a 1. Então, é esse o segundo axioma. E aqui ele veio te confundir no terceiro axioma, certo? O terceiro axioma não é esse. Então, tá errado esse item. Ele diz que a probabilidade do vazio é igual a 0, não necessariamente, né? Você pode ter a probabilidade do vazio igual a 100%, né? Isso aqui no... E também não é um dos axiomas, ele quer os axiomas.
Aqui, gente, percebam que é uma questão bem decoreba, né? Que ele tá te pedindo os axiomas. Então, ele quer que você saiba os 3 axiomas e pronto. Não tem muito para onde correr. Então, isso aqui nem faz parte e mesmo assim pode não ser. Porque, por exemplo, se eu falo, Maria não estudou matemática, ou Maria estudou, sei lá, psicologia, e o curso de cálculo não faz parte de psicologia. Qual a probabilidade de Maria ter feito cálculo na faculdade? Zero, nenhuma. A probabilidade pode ser nula, né? Pode ser zero. Então, não necessariamente é isso, certo? E isso não é um axioma, então a gente não marca enquanto opção. Já estaria descartado aqui. Mas vamos ver a outra. A probabilidade de A é menor ou igual a 1. Também está errado isso aqui, né? E aí aqui ele vem trazendo que a probabilidade de A união B é igual a PA. Isso aqui pode confundir bastante. Tenham bastante cuidado nisso daqui. Porque até parece certo, mas faltou o quê? Faltou dizer que A intersecção com B é igual a vazio, né? Então, isso aqui está errado também. Não vai ser essa opção. Ele vem falando que PA é maior ou igual a zero. Beleza, é o primeiro axioma. Aí ele vem falando que o PA é igual a 1 menos o P de AC e que o P total é igual a 1 e AC é complementar de A. A gente nem viu isso aqui, mas a gente sabe que isso aqui não é o axioma, né? Então, vamos em busca do nosso gabarito. A letra D vem falando que o PA é maior ou igual a zero. Então, esse daqui é o nosso primeiro axioma. O P total do espaço amostral é igual a 1. Esse aqui é o segundo nosso axioma. E aqui ele traz o terceiro axioma da forma corretinha, né? Então, nosso gabarito vai ser a letra D. Esse é realmente o nosso terceiro axioma. Ele vem falando que a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade B, com a intersecção entre os dois sendo um conjunto vazio. E é exatamente essa a nossa definição. Exatamente esses são os nossos 3 axiomas, certo? Por fim, para a gente descartar o último, ele já erra aqui no início, né? Que ele fala que vai ser menor ou igual. Isso aqui já está errado desde o início. Então, não vai poder. Aqui no final, ele até fez bonitinho o terceiro axioma, né? Menos P. Aqui pode ser também, tá, gente? Esse aqui é outra forma de escrever o terceiro axioma. Ó. É bom familiarizar também. Que a probabilidade da união de A com B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção. Ou a intersecção é igual a zero. É uma outra forma de escrever o terceiro axioma. Então, percebam que é uma questão puramente decoreba. Uma questão já de 2016. As bancas tendem a buscar mais o raciocínio mesmo do que a decoreba, mas pode cair, certo? E a gente precisa ter bem claro na cabeça quais são esses 3 axiomas para facilitar nessa hora, beleza? Então, tendo isso bem definido, vamos para a nossa segunda questão da aula. Considerando o conceito de distribuição de probabilidade, julgue os itens. Os axiomas de Kolmogorov afirmam que a probabilidade da união de eventos é igual à soma das respectivas probabilidades. E aí, ele está falando que a probabilidade da união de eventos é igual à soma das probabilidades. E aí, isso aqui tá certo ou tá errado? Me diga você, o que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Tá errado, minha gente, tá errado. É lógico que tá errado. Por que é que isso tá errado? Porque ele não tirou a intersecção. Ele tem que afirmar que além da soma, ou você tira essa intersecção, ou subtrai essa intersecção, ou essa intersecção é um vazio. Ele tem que me dar essa informação. Porque se ele não der informação, ele está considerando a intersecção. E se ele considerar a intersecção, está errado. O item está errado. Não confundam, certo? Então, peguinha clássico e não dá para confundir, certo? Faltou fazer o quê? O menos P de A intersecção com B. Faltou isso aqui, ó. Certo? Então, não dá para dizer que isso aí é um item correto, porque a probabilidade da união de 2 eventos
é igual à soma das probabilidades de ocorrência de cada um dos eventos, subtraída, tem que tirar, certo? Subtraída da probabilidade da ocorrência dos dois eventos simultaneamente. Certo? Não dá para considerar o item correto se você não subtrair a ocorrência dos dois simultaneamente, se você não tirar essa intersecção. Beleza? Não esqueçam disso, porque isso vai fazer uma diferença enorme na hora de resolver as questões. Tanto essas questões conceituais como as questões lá da prática, certo? De cálculo mesmo, faz diferença. Beleza? Então vamos para a nossa terceira questão da aula. A teoria da probabilidade permite que se calcule a chance de ocorrência de um número em um experimento aleatório. Então, a gente pensa logo daqui, a gente já tira daqui dessa informação do nosso texto uma informação importantíssima. Na teoria da probabilidade, o cálculo da chance de ocorrência de um evento, né, ele parte de um experimento aleatório. Então, gente, é muito importante que vocês lembrem, quando a gente está falando de probabilidade, a gente está falando de eventos aleatórios. A gente está falando de... não tem um direcionamento, não tem uma marcação. O dado não é viciado, a carta não está viciada. São eventos aleatórios. Todos têm a mesma probabilidade de ocorrer. Todos os eventos possíveis têm a mesma chance de ocorrer. A probabilidade é igual para todos os eventos possíveis. Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês, certo? Se tiver algum direcionamento, se tiver algum peso, se tiver algum vício, aí muda o cálculo da probabilidade. A gente parou de falar de evento aleatório, porque aí você tem uma interferência, certo? Aí isso muda um pouco o raciocínio. Então, a princípio, vamos pensar sempre em eventos aleatórios e que todos têm a mesma chance de ocorrer, beleza? Partindo disso, a gente vem falando, considere a teoria das probabilidades e analise as afirmações abaixo. Então, ele quer que a gente julgue essas afirmações aqui abaixo, certo? Experimentos mutuamente excludentes são aqueles cujos elementos integrantes apresentam características únicas e os resultados possíveis não serão previsíveis, certo? Então, o que ele está te falando aqui? Se eu tenho eventos mutuamente excludentes, a gente não tem como prever esses resultados. Isso é uma mentira, né? Não tem como você afirmar isso. Por que isso é mentira? Pensa numa moeda, certo? Você vai jogar a moeda para o alto. Você vai jogar a moeda para o alto, ela vai parar aqui na palma da sua mão. Ou vai cair cara, ou vai cair coroa. São eventos mutuamente excludentes. Não tem como cair cara e coroa ao mesmo tempo. A gente está falando do ou, mutuamente excludentes. Ou cai cara, ou cai coroa, certo? E ele está falando que não tem como você calcular a previsão, não tem como prever qual é a possível ocorrência desses resultados. Isso é mentira, né? Porque nesse caso específico, a gente já consegue até dizer que é 50% de chance. Tem 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. Isso é um cálculo que a gente vai aprender a fazer aqui também nas nossas aulas, certo? Por quê? Porque dois resultados possíveis é o meu espaço amostral, ou cara ou coroa. Os dois espaços, né, os dois eventos possíveis é o nosso espaço amostral. Qual a probabilidade de cair cara? 1 em 2. 1 dividido para 2 vai dar 0,5. 0,5 vezes 100 vai dar 50%. Qual é a probabilidade de cair coroa? A mesma coisa, 1 em 2. 1 dividido para 2 eu tenho 0,5. 0,5 vezes 100, 50%. E é isso. Então, você tem 50% de chance de cair cara,
50% de chance de cair coroa. Eu já adianto para vocês que esses eventos mutuamente excludentes são complementares. Ou seja, ou cai um ou cai outro. Um complementa o outro. A soma das possibilidades desses dois eventos vai dar o meu espaço amostral é 100%, é igual a 1, certo? Então não pode confundir isso. Isso tem que estar bem claro na cabeça da gente, beleza? Então aqui ele fala que não serão previsíveis e por conta disso o item está errado. Vamos ler o segundo item. Experimento aleatório é aquele cujo resultado é imprevisível, porém pertence necessariamente a um conjunto de resultados possíveis, denominado espaço amostral. Então olha só, ele usou a mesma palavra, né? Porque quando ele fala lá no item 1 que não serão previsíveis e ele fala imprevisível, é a mesma ideia, é a mesma coisa. Só que olha só, olha a maldade dessa banca. Ele complementa, ele fala, porém, pertence necessariamente a um conjunto de resultados possíveis, denominado espaço amostral. Quando a gente pensa no dado, vou jogar o dado. Ele tem 6 possíveis resultados, que vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse é meu espaço amostral. Eu, de fato, não tenho como prever com certeza qual é o meu resultado. Eu não tenho como jogar e falar, vai cair 1, vai cair 2. Eu tenho como prever probabilidades, certo? Eu tenho como calcular probabilidades. Mas eu tenho como prever o meu espaço amostral. Com certeza vai cair um número de 1 a 6, certo? Então é isso. Essa previsibilidade, você tem que entender o que é que a questão está te falando. Ela está te falando que não tem como prever o resultado de forma alguma, é mentira, porque você sabe. Ou vai ser um ou vai ser outro. Eu não tenho como afirmar com certeza, mas eu tenho como prever o meu espaço amostral inteiro. Então você prevê possibilidades, você prevê o seu espaço amostral. Agora, afirmar com certeza qual é o resultado que vai cair, aí realmente não é previsível. Aí realmente a gente não tem como afirmar com certeza qual é o valor que vai sair ali. Beleza? Então, faça uma leitura detalhada, e aqui é onde eu digo, não é difícil, mas tem que ter cautela, certo? Tem que ir com cuidado, prestar bastante atenção, porque senão você cai fácil num pega desse. Você vê lá previsível e imprevisível, você fala, ou os dois estão certos ou os dois estão errados. Um dos dois está errado. Enfim, tenha cautela na hora de resolver essas questões, beleza? Então, o item 2 está corretinho, né? Eles realmente, o resultado propriamente dito é imprevisível, mas o resultado vai pertencer a um conjunto de resultados possíveis, que vai ser o nosso espaço amostral. O item 2 está correto. O item 3 vai falar, qualquer subconjunto do espaço amostral é denominado evento. Qualquer subconjunto do espaço amostral é denominado evento. Até aqui está certo. Sendo que, se esse subconjunto possuir apenas um elemento, o denominamos evento elementar. E aí está certo, né? É exatamente esse o conceito de evento elementar. Então, se eu só tenho uma possibilidade dentro do meu espaço amostral, é um evento elementar. Elementar, meu caro Watson, que isso vai acontecer, certo? Então, se eu vou beber água e eu só tenho a possibilidade de beber água nesse copo, qual é a probabilidade de eu beber água desse copo? É 100%, é um conjunto elementar. Só existe essa única possibilidade, não tem outro copo para eu beber água, então não existe outra possibilidade. É elementar, certo? É um conjunto único, de uma única possibilidade. Por conta disso, a gente considera que esse item 3 também está correto. E o nosso gabarito são corretas as afirmativas 2 e 3 apenas, gabarito letra D. Lembrando sempre que vocês estiverem resolvendo questões, é muito, muito, muito importante que vocês prestem atenção nas alternativas. Façam essa marcação do ladinho, principalmente essas questões objetivas, né? Não, subjetivas, que você vai ter que ler, interpretar e escolher alternativas. Vai com cautela para essas questões, marca os itens, quebra, isso que eu fiz de quebrar uma sentença grande em outras menores, faz isso que facilita na hora de você julgar os itens.
Então, você lê o primeiro pedaço, tá certo? Você continua, tá errado, acabou, né? Mentira, vai até o final para ter certeza que ele não corrigiu de alguma outra forma. Mas, assim, se você encontrou um erro dentro da sentença, um erro basta para tornar toda ela errada, né? Muitas vezes, bancas que nem o CESP gostam de fazer o quê? Traz a primeira sentença como algo errado e justifica com um argumento muito bom para te convencer de que aquilo ali tá certo, né? Mas não caiam nessa, tenham bastante atenção e convicção. Convicção naquilo que você está estudando, porque isso te ajuda a acertar muitas questões. Beleza? Por hoje é só, certo? A gente vai encerrar esse bloco aqui. Na próxima aula, no próximo bloco, a gente volta a falar de probabilidade. Vamos dar continuidade nesse conteúdo e fazer mais questões, porque as questões é que vão te ajudar a fixar o conteúdo e a entender isso tranquilamente. Beleza? Então, até a próxima aula. E aí, galerinha, tranquilo? Tudo bem? Todos vivos, inteiros? Essa primeira parte da aula foi tranquila, né? Um blocozinho bem suave, só 3 questõezinhas pra gente fixar bem essa parte da teoria. A gente volta agora com o próximo bloco. Vou dar aí 1 minutinho só pra gente beber uma água e a gente volta já com o próximo bloco. Beleza? Olá, futuros servidores! Bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico. Nessa aula, nesse bloco, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de probabilidade, certo? Eu sou a professora Rayane Leal, aqui do Soma Concursos. Nessa parte agora, né, nesse bloco de aula, o que a gente vai falar? A gente vai entender melhor o que é a tal da probabilidade. Então, a gente viu o que é o nosso espaço amostral, a gente viu o que são os eventos, a gente entendeu esse conceito, a gente viu os 3 axiomas, certo? Agora, a gente vai trazer isso um pouco mais para a prática, deixar isso um pouco mais concreto, certo? Trabalhar mais com números. Nessa parte agora, eu preciso que vocês prestem bastante atenção e consigam compreender a estrutura, como é que a gente organiza o cálculo na hora de fazer essas questões de probabilidade, beleza? Visto isso, entendendo isso, vocês vão ver que as questões vão ficando cada vez mais simples, beleza? Lembrando que a gente vai usar lá os princípios da teoria da contagem, beleza? Não pode esquecer da teoria da contagem, beleza? Então, vamos lá. As probabilidades de todos os eventos são iguais. Então, isso aqui a gente até já falou. Não dá para esquecer que a gente tem probabilidades iguais para todos os eventos. Toda vez que a gente estiver tratando de probabilidade, o que a gente tem que falar? A gente presta atenção nesse símbolozinho aqui, né? O asterisco. Ele vem significando um número D. Ou seja, a probabilidade do número de eventos favoráveis vai ser dividida pela probabilidade, né? Pelo número de total de possibilidades. Então, quando a gente estava pensando lá no nosso dado, eu quero a probabilidade de cair o número 2, por exemplo. Os eventos favoráveis, o número de eventos favorável é só um, só tem um número 2. Então, ele vem em cima aqui. E o número de total de possibilidades são 6, porque eu tenho 6 possíveis números. Então, essa vai ser a minha probabilidade. A probabilidade vai ser o resultado de 1 sobre 6. Beleza? 1/6.
Toda vez que lançamos um dado, né? Então, pensar aqui, ao lançarmos um dado não viciado, e aí a gente volta a destacar que o dado não está viciado, certo? A probabilidade de todos os eventos são iguais, isso é muito importante. Então, ao lançarmos um dado não viciado, qual a probabilidade de sair um número maior que 4? Percebam que aqui ele trouxe outra condição. Ele quer um número maior que 4. Quando pensamos primeiro no nosso total de possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São essas o nosso total de possibilidades. Na minha soma, aqui no meu cálculo, eu vou botar 6 embaixo, porque são 6 possibilidades. Dessas 6 possibilidades existentes, quais números são maiores do que 4? Apenas o 5 e o 6. Então, o número de eventos favoráveis agora são 2. Eu tenho 2 números possíveis dentre os 6. Então, a minha probabilidade vai ser 2/6. Lembrando que a gente sempre procura simplificar. Então, vai ser igual a 1/3. Beleza? Em questões de prova, é muito comum a gente calcular eventos não favoráveis. Então, o que pode acontecer? Ao invés de eu calcular quantos números são maiores do que 4, eu posso calcular quantos números são menores ou iguais a 4. E aí eu posso subtrair daquele total o que eu não quero. Isso é uma estratégia de prova que pode ser muito útil lá na frente. Quando a gente começar a ver algumas questões um pouco mais complexas, vocês vão ver que dá sim para calcular e usar isso como estratégia, que vai ser muitas vezes mais simples. Então, como ficaria isso aqui no nosso exemplo? Se eu quisesse calcular a quantidade de eventos não favoráveis, né? Eu pegaria aqui quantos números são menores ou igual a 4? Vão ser 4. Então, o que eu não quero vai ser 4 de 6. E aí, o que a gente faz? Pego o total, que vai ser 6/6, né? Ou 1, e subtrai do que eu não quero, que é o meu 4/6. 6 menos 4 vai ser 2, a base é igual, mantém, e você chega no mesmo resultado, que vai ser o 2/6 ou 1/3. Percebam que não importa qual é a estratégia que você vai utilizar. Se você vai calcular aquilo que você quer, ou se você vai calcular aquilo que você não quer e subtrair do total. Tanto faz, o resultado final vai ser o mesmo. Então, o que te faz escolher uma das duas estratégias? A questão, a forma que você se sentir mais confortável, aquele jeito que você tem mais segurança de resolver o item. Então, é importante você saber mais de uma estratégia para facilitar, porque diante da questão você tem mais de uma estratégia possível para resolver e você utiliza aquela que você achar que vai ser mais simples, certo? Agora, não dá para fazer o quê? Confundir estratégias ou começar a fazer um e no meio do caminho se perder, aí não dá. Tenha claro qual é a estratégia que você vai utilizar para resolver aquela questão. E isso varia conforme a questão. Os elementos que a questão te dá é que vai te ajudar a escolher qual vai ser a melhor estratégia. Se vai ser calcular a quantidade de eventos que você quer, a probabilidade de que ocorra aquele evento que você quer, ou se vai ser calcular os eventos que você não quer e aí subtrair do total. Beleza? Tendo isso em mente, com isso aqui entendido, vamos resolver agora questões, porque é isso que faz você ter a sua aprovação. É isso que te ajuda a entender, errando aqui agora, na hora de fazer as questões, é que você começa a pegar a malícia de prova e das questões e da sua banca e a partir daí começar a acertar. Porque aqui é a hora de errar, lá na hora da prova a gente quer acertar, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Uma pesquisa foi feita com 1.400 jovens que utilizam um celular ou da marca SU ou da marca AP. Verificou-se que nem todos os celulares utilizados por esses jovens estavam preparados para a tecnologia 5G, pois alguns modelos ainda suportavam somente a tecnologia 4G. Os resultados obtidos na pesquisa estão mostrados na tabela a seguir. E eles dão a tabela. E aqui, gente, de antemão eu já digo para vocês, aprendam a ler tabelas, aprendam a ler gráficos. Se você não sabe ler tabela, se você não sabe ler gráfico, para e tira um momento para se dedicar a entender como que funciona isso. A gente vai resolver essa questão de tabela. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que faz isso aqui, mas só uma questão é muito pouco para vocês aprenderem isso, certo? Então, se tá com dificuldade,
volta, olha na base lá e relembra como é que interpreta essa tabela, como é que interpretam os gráficos. Porque isso faz toda a diferença na hora da prova, principalmente numa questão como essa. Beleza? Então, vamos lá. Aqui ele tem, ó, celulares da marca, eu vou botar a marca-texto aqui. Celulares da marca SU que suportam o 5G. Celulares da marca SU que suportam o 4G. Celulares da marca AP que suportam 5G e celulares da marca AP que suportam 4G. Aqui ele diferenciou entre rapazes e moças. Então, quando eu venho aqui e olho essa célulazinha aqui, eu tenho que olhar a linha e a coluna. Isso significa que eu tenho 140 rapazes que possuem um celular da marca SU que suportam o 5G. Eu tenho 200 rapazes que têm o celular da marca SU que suportam o 4G. Eu tenho 180 rapazes que têm o celular da marca AP e suportam o 5G. Eu tenho 120 rapazes que têm o celular da marca AP e suportam o 4G. E eu tenho um total de 640 rapazes. Olha, é isso aqui, certo? Agora, e as moças? Como é que fica o entendimento dessas moças? Eu tenho 160 moças que têm o celular da marca SU e suportam 5G. 220 moças que têm o celular da marca SU e suportam 4G. 200 moças que têm o celular da marca AP e suportam 5G. 180 moças que têm o celular da marca AP e suportam 4G. E um total de 760 moças. Com base nisso, lendo essa tabela e interpretando cada célula dessa daqui, olhando sempre para suas linhas e colunas, a partir daqui a gente consegue resolver a questão. Então ele vai falando, com base nessas informações, julgue o seguinte item. A probabilidade de um rapaz que tem um celular da marca AP ser escolhido aleatoriamente, lembrando que tem que ser um evento aleatório, entre os 1.400 jovens, ou seja, ele somou aqui, né, e deu 1.400 o total de jovens, que participaram da pesquisa, é inferior a 0,23. Como é que você vai olhar? Você vai olhar primeiro para os seus rapazes. Qual é o seu evento? O seu evento é rapazes que têm o celular da marca AP. Então, quantos rapazes têm o celular da marca AP? Eu vou lá na linha de rapazes, olho a marca AP, tenho o AP 5G e tenho o AP 4G. Então, se ele quer AP somente e ele não fez diferenciação, eu tenho que somar esses dois valores. Então, eu vou ter 180 rapazes com AP 5G e 120 rapazes com AP 4G, totalizando 300 rapazes. Então, o meu evento é igual a 300. E aí eu vou dividir o evento pelo espaço amostral. O meu espaço amostral, ele até já me disse que são 1.400 jovens, que é a soma desse daqui, né? Se você somar os 640 mais 740, mais 760, você vai ter os 1.400 jovens. Então, vai ser 300 dividido para 1.400. Simplificando, vai dar 3 dividido para 14. Se você fizer essa divisão de 3 dividido para 14, você vai chegar no resultado de 0,21. E aí, a minha questão vem falando que cadê? Mudar a cor do marca-texto. A pesquisa, né? A probabilidade desse evento acontecer é inferior a 0,23. E aí, quando você olha para o seu resultado, você tem 0,21. Então, 0,21 realmente é inferior a 0,23. A questão está certinha. Percebam que você tem que identificar quem é o seu evento e você tem que identificar quem é o seu espaço amostral. A partir daí você faz o cálculo, certo? Entendam bem, consigam observar
e interpretar essas tabelas, que a questão fica muito mais simples. No final era só você dividir 3 para 14, certo? É isso. Mas até chegar lá você tem que ter toda a construção do raciocínio. Beleza? Vamos para mais uma questão? Então vamos lá. A fim de montar uma equipe para cuidar de um novo investimento de sua empresa, Gabriel precisa montar uma equipe de 3 funcionários. Ele dispõe de 18 funcionários diferentes para sua escolha, sendo 8 desses funcionários graduados e 10 não graduados. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Então ele vai falar: se Gabriel escolher aleatoriamente os funcionários e todos eles tiverem igual probabilidade de serem selecionados, a probabilidade de a equipe ser montada apenas com graduados será maior que 7%. Então perceba que a equipe será montada com 3 integrantes e são todos graduados. Ele te disse que a gente tem 8 funcionários graduados e 10 não graduados, certo? Então, qual é o seu evento? O seu evento são 3, certo? Você tem que escolher 3 funcionários. Mas qual é o seu evento? Quais são as possibilidades? Seu evento são 8, né? Porque você tem que escolher 3 dentre os graduados. Então, o seu evento são 8 funcionários, certo? Dentro do grupo de 18 funcionários, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer é, eu vou escolher dentro de 8, eu vou escolher 1, beleza? Então, você tem esse resultado. Só que você vai escolher 3. Então, você escolheu 1, depois você vai escolher o segundo. Quando você for escolher o segundo, e aqui percebam que entra a parte que eu falei para vocês da importância do princípio da contagem. Porque aqui você vai escolher 3. São 3 eventos que estão se multiplicando, que estão acontecendo juntos. Você escolheu o primeiro, e escolheu o segundo, e escolheu o terceiro. Quando você for escolher o primeiro, você tinha 8 possibilidades em 18. Quando você vai escolher o segundo, o primeiro já foi escolhido. Então, você não tem mais 8 em 18. Agora, você tem 7 em 17. Quando você for escolher o terceiro, 2 já saíram da jogada. Então, agora você tem 6 em 16. E isso é muito importante. Tem que lembrar disso na hora de fazer esses cálculos, beleza? Então, o primeiro você tinha 8 em 18. Para o segundo, como você já tirou 1, você não tem mais 8 opções, você só tem 7. E agora não são mais 18 pessoas, só são 17. E para o terceiro você já tirou 2, então agora são só 6, não tem mais 17 também, 6 em 16. Beleza? Dessa forma, você tem 8 sobre 18, vezes 7 sobre 17, vezes 6 sobre 16. Fazendo esse cálculo aqui, simplificando, né? Lembra que aqui você pode simplificar, tá? Os valores para ficar mais fácil. Você vai achar 7 sobre 102. Fazendo essa divisão aqui, você vai ter 6,86% aproximadamente, certo? Pensando nisso, 6,86% aproximadamente, a questão fala que a probabilidade é maior que 7%. Só que não é, né? Porque 6,86 vai ser menor que 7%. Por isso, levando isso em consideração, o nosso gabarito fica como errado. Gente, aqui é o seguinte, vocês têm que ter calma, têm que ter tranquilidade e têm que ter paciência para fazer os cálculos, certo? Eu estou indo direto para os resultados porque eu quero que vocês entendam o quê? A base, como funciona, como que você vai montar esse cálculo, certo? Para poder fazer a operacionalidade, multiplicação 8 vezes 7 vezes 6, 18 vezes 17 vezes 16, é propriedade básica da multiplicação. Eu posso até desenvolver aqui com vocês, mas a gente vai perder tempo para fazer outras questões fazendo o cálculo. E o objetivo aqui não é trabalhar isso. O objetivo aqui é vocês entenderem as questões de probabilidade, conseguir montar as questões de probabilidade, que é a parte mais complicada desse conteúdo, certo? Então, vão com calma e não caiam na besteira de errar na hora de fazer esses cálculos. Faz da forma que você está mais seguro. Se você não quer simplificar, tudo bem, não simplifica. Simplificando, treinar a simplificação
facilita para vocês, certo? Mas se não quiser, fica a opção, beleza? Então, vamos fazer mais uma questão. Após a análise realizada em determinada empresa, um auditor enumerou 15 procedimentos que devem ser realizados mensalmente por alguns funcionários para a melhoria da transparência e da eficiência da empresa. Nessa enumeração, destaca-se o seguinte: os procedimentos de 1 a 5 são independentes entre si e podem ser realizados em qualquer ordem, mas não simultaneamente. O 6º procedimento só pode ser realizado após a conclusão dos 5 primeiros. As execuções dos procedimentos de 7 até 15 só podem ser realizadas quando o procedimento anterior for concluído. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. A probabilidade de os procedimentos 3 e 5 serem os 2 primeiros a se realizarem em determinado mês é igual a 1/10. Aqui, mais uma vez, a gente tem que ter em mente lá o princípio fundamental da contagem para organizar isso daí, essas ideias tranquilo, certo? Então, vamos lá. Ele quer a probabilidade de que os procedimentos 3 e 5 serem os 2 primeiros. Percebam que você pode ter o evento 3 e 5 ou você pode ter o evento 5 e 3. Ele não deu Ele não determinou qual das duas ordens, ele só falou que tem que ser os 2 primeiros. Então, se tem que ser os 2 primeiros, tanto faz, certo? Fazendo esse cálculo, o que a gente vai fazer? A gente tem que pensar primeiro em quem é o nosso espaço amostral, certo? E quem é o nosso evento, beleza? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. O espaço amostral vai ser 5. Por que o nosso espaço amostral é 5? Porque eu estou falando primeiro dos procedimentos de 1 a 5. Ele quer ali primeiro de 1 a 5. E aí isso aqui é muito importante, porque percebam que o 6º elemento, né, o 6º procedimento, aqui, ele só vai acontecer após a conclusão dos 5 primeiros. Isso limita o meu espaço amostral aqui para tratar primeiro desses 5 primeiros. Então, na hora de determinar a probabilidade de ter o 3 e o 5, ou o 5 e o 3 serem os 2 primeiros, eu só estou levando em consideração esses 5. Porque o 6º só vai ver depois que esses aqui acabarem. Ele não vai interferir nesse primeiro momento. Certo? Então, o meu espaço amostral vai ser 5. Beleza? Partindo do princípio que eu tenho de espaço amostral o 5, eu tenho quantas opções, né? Quais são as probabilidades de sair o 3 e o 5? Eu tenho uma em 5, certo? Para sair primeiro o 3, depois o 5. Porque olha só, eu quero primeiro o 3, depois o 5. Então, para sair o 3 primeiro, tem o 1 em 5. E depois vai sair o 5. Para sair o 5, eu já não tenho mais 1 em 5. Eu tenho uma em 4, porque o número 3 já saiu. Agora eu só tenho 4 opções. Isso daqui vai dar 1 em 5 vezes 4, 20. Beleza? 1 em 20. Só que essa aqui, 1 em 20, é a probabilidade de sair o 3 e o 5. Só que também pode ser o 5 e o 3. A probabilidade de sair o 5 e o 3 é a mesma coisa. Se sair o 5 primeiro, vai ser 1 em 5. E para sair o 3 depois, vai ser 1 em 4, que também vai ser 1 em 20. Beleza? Então, eu tenho essa possibilidade ou essa possibilidade. Por quê? Qual é a diferença? Essa é uma questão excelente para vocês entenderem a diferença entre o e o ou. Olha, eu quero que saia o 3 e o 5. Os dois vão sair simultaneamente, isso vai acontecer. Só que ao invés de sair o 3 e o 5, pode sair ou sai o 5 e o 3. Então, quando eu tenho o e, eu estou multiplicando. Quando eu tenho o ou, eu vou somar esses valores. Então, agora a gente tem que fazer a soma dessas duas possibilidades aqui. Então, vai ser 1 em 20 mais 1 em 20. Na soma de frações com denominador igual, mantém. 1 mais 1 vai ser 2. 2 em 20 eu posso simplificar isso aqui, que vai ser 1 e 10. É exatamente o que a minha questão estava falando aqui, né? Ele falou que a probabilidade é de 1 sobre 10.
Tendo isso em mente, o item está correto. Correto. Beleza? Então, o item está certo. Certinho? Tranquilo, gente. Não é tão complicado, né? Mas precisa de atenção e você tem que lembrar. Essa hora de lembrar essas possibilidades é que tornam as questões um pouco mais confusas. É que faz com que vocês fiquem mais, né, pensativos e muitas vezes errem as questões. Então, assim, a solução é praticar. Quanto mais vocês praticam, mais fácil vai ficando e mais atentos a esses detalhes vocês vão ficando. Beleza? Então, vamos fazer mais uma questão para a gente fixar bem esse conteúdo. Em uma empresa com 120 funcionários, 55% do total de funcionários sabe programar e 40% do total de funcionários não é fluente em inglês. Olha só o que ele deu aqui pra gente, né? 120 funcionários, 55% desses 120 sabe programar e 40% desses mesmos 120 não é fluente em inglês. Sabe-se ainda que 3/4 das pessoas que são fluentes em inglês sabem programar. E aqui ele deu uma intersecção, né? São fluentes em inglês e sabem programar. Escolhendo ao acaso um dos funcionários da empresa, a probabilidade dessa pessoa saber programar e não ser fluente em inglês é... Gente, a dica aqui é desenha, faz lá o esqueminha, faz os diagramazinhos, né? Joga dentro dos conjuntos e vê quem é quem. Dá número, atribui valores a essas porcentagens para facilitar a ideia de vocês, para facilitar a vida, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho funcionários que sabem programar, certo? E eu tenho funcionários que são fluentes no inglês. Então, desses 120 funcionários, 66 sabem programar. Por quê? Porque sabem programar 55%. Se você fizer 55% de 120, vai ser 66. Então, 66 sabem programar. Vou botar aqui fora. Programar igual a 66. E 40% desses funcionários sabem inglês. Então, 40% vai ser igual, inglês vai ser igual a 54. Aqui você pega os opostos agora. Porque se eu tenho dos 120, 66 sabem programar, então não sabem programar vai ser igual a 120 menos 66, sobram uns 48, certo? E fluente em inglês é a mesma coisa. Quem não é fluente em inglês vai ser 120 menos 54, certo? Vamos lá. Do total de funcionários, sabe, 40% dos funcionários não é fluente em inglês. Beleza. Então, a gente vai ter dos 72 que sabem inglês. Não, aqui a gente tem... Eu calculei errado. Vamos lá. Paga aqui. Você tem 120 funcionários, do total, 55 sabem programar e 40% do total de funcionários não é fluente em inglês. Aqui ele está falando que 40% não é fluente em inglês. Então, na verdade, é o contrário, né? 40% não é fluente em inglês. Então, se 40% não é fluente em inglês, quem é fluente em inglês vai ser 60%, né? Então, a gente vai ter 72 que sabem inglês, né? E 54 que não sabem programar. 48 que não sabem inglês e 54 que não sabem programar. Cuidado na hora do cálculo, né? Não vamos vacilar. Tá. 54 que não sabem programar. Esses números têm que ser complementares, né? Então, tem que ser 66 mais 54 para dar o 120 e o 48 mais 72 para dar o 120 também. Beleza, bateu. Então, aqui, sabe programar é 55%, não sabe programar vai ser 45%. Sabe inglês, cadê? 40% não é fluente em inglês, então não é fluente em inglês é 40%, então 60% tem que ser fluente em inglês. Essa é a lógica, beleza? E aí, ele te deu ainda essa informação. Sabe-se ainda que 3/4 das pessoas que são fluentes em inglês sabem programar. Então, quem é fluente em inglês são esses 72 aqui. Então, vai ser 3/4 de 72, certo?
Então, dos 72 que sabem inglês, 54 vão saber programar. Certo? Então, a gente tem 66 menos 54, eu tenho 12 pessoas que são fluentes em inglês e sabem programar, que vai estar nessa intersecção. Certo? Se eu usar agora a fórmula da probabilidade, eu vou ter que jogar quem está nesse meio aqui, né? Vai ser o meu evento. Porque agora ele quer, escolhendo ao acaso os funcionários da empresa, a probabilidade de essa pessoa saber programar e não ser fluente em inglês. Então, eu vou ter 12 dividido para 120. São as 12 pessoas que sabem programar e não são fluentes em inglês. Aqui ele está fora, né? A intersecção é de quem está fora. Dá para botar aqui, 12. Sabem programar e não são fluentes em inglês. É essa intersecção que a gente quer. Então, quem sabe programar são 66 o total e não é fluente em inglês é 48. 12 estão aqui nessa intersecção, beleza? Não dá para jogar esse aqui no meio porque eu tenho que fazer o menos, né? Você teria que ter, vai ser 54 para 66 e 48 menos 12 vai dar 36, né? Esse é o nosso diagrama completo. Então, quantas pessoas sabem programar apenas? 54. Quantas pessoas não são fluentes em inglês? Apenas 36. E essas 12 pessoas estão na intersecção, sabem programar e não são fluentes em inglês. Quando você faz essa divisão, 12 por 120, você vai achar o quê? 0,1, né? 0,1 equivale a 10%. Então, 10% desses 120 funcionários sabem programar e não são fluentes em inglês. A partir daqui, a gente consegue marcar a nossa opção, que vai ser o gabarito letra E. Você tem a quantidade de pessoas vai ser menor do que 11%, porque 10 é menor do que 11. E é isso apenas, beleza? Façam o cálculo direitinho, estruturem o seu raciocínio, certo? Constrói, desenha mesmo para ficar mais fácil, beleza? E a partir daí, marquem o item que é correspondente, certo? Vamos fazer a nossa última questão do bloco, só para fixar bem esse conteúdo. Então, agora, última questão. Uma pessoa recebe um carro de presente, porém, a pintura do mesmo será escolhida aleatoriamente e poderá ser de uma cor só ou de duas cores. As opções dentre as quais as cores da pintura serão, né? Verde, vermelha, azul, prata, branca e preta, bege e preta, amarela e preta. Então, você tem aqui verde, vermelha, azul, prata. Essas aqui são opções de uma única cor. Aí ele começa dupla, né? Branca e preta, bege e preta e amarela e preta. Então, ao todo, eu tenho 7 opções de cores, beleza? O meu espaço amostral vai ser 7. Aí ele fala, logo, a probabilidade de a pintura escolhida incluir a cor preto é... Quando ele fala incluir a cor preto, serve só preto, mas a gente não tem essa opção, ou serve a misturada. Eu tenho 3 opções que eu estou misturando preto. Preto e branco, preto e bege e preto e amarelo. Então, o meu evento vai ser 3. E aí, a minha resposta vai ser 3 dividido para 7, 0,428. Isso daqui vai ser aproximadamente 42,8%. 42,8% vai ser maior que 42 e menor que 45, gabarito letra C de muito bom. C de caramba, Rayane, acabou. É isso, gente. Então, essa foi a nossa última questão. Percebam que as questões de probabilidade não são difíceis, demanda um pouquinho de atenção, demanda paciência, demanda que você preste bastante atenção no que está sendo dito, no quais são as informações que a questão está te dando. Identifica o evento, identifica o espaço amostral. Na maioria das vezes, achar o espaço amostral é mais fácil do que achar o evento. Então, faz o espaço amostral primeiro e depois olha o evento. Mas isso também vai do seu gosto, certo? Tem que identificar as duas coisas. Achou o evento, achou o espaço amostral,
é só dividir um pelo outro. Lembrando que, se tem uma sucessão de ações, você precisa perceber aqueles conectivos, se é o e ou se é o ou, e aplicar o princípio fundamental da contagem. Você está diminuindo pessoas, diminuindo possibilidades, então isso vai interferir lá no seu evento e vai interferir também no espaço amostral. Beleza? É isso. Por fim, né, acabamos esse bloco. No próximo bloco a gente volta com mais probabilidade. Até a próxima! E aí, Marcos, tá bom? Joia. Tem que gravar o último bloco. Nossa, já tá dando 3 horas. Ixi, o negócio, eu acho que o professor Grayson, de português, Wagner, imagina, vai gravar as 3. É? Como é que você tá, mulher? Tô bem, graças a Deus. Cansada, destruída. Não consegui baixar essa mesinha nem a pau. Não, cara, eu vou te falar aqui, só o Gabriel que consegue. Você viu que ele tava aqui, né? Aí ele... que coisa depois. Nossa, eu não consegui nem a pau. Falei, vou raspar essa aqui e fazer isso aí mesmo. Coisa... Eita, barata. Mas, tira essa aqui. Deixa eu acelerar a gravação desse último bloco pra subir logo ele. Acho que vai passar dessa vez? Vai passar um pouquinho, mas pouca coisa. Vai avisar aqui? Tá. Oi? E aí, galerinha, tudo certo? Então vamos lá, mais um bloco, nosso terceiro e último bloco de hoje, beleza? Mais um pouquinho de probabilidade e aí a gente não encerra ainda esse conteúdo. A gente ainda vai ter quarta-feira que vem mais um pouquinho de probabilidade. Mas tá pertinho, beleza? Vamos adiantar bastante aqui para zerar esse conteúdo. Então, vamos lá. Ai, Jesus. Olá, futuros servidores! Bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico. Eu sou a professora Rayane Leal, aqui do Soma Concurso. A gente vai dar continuidade ao bloco de raciocínio lógico. Vamos falar de probabilidade, vamos falar um pouco mais sobre probabilidade nessa aula, certo? E evoluir bastante aqui nesse conteúdo. A gente vai ver algumas nuances aqui da probabilidade, certo? E resolver muitas questões, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que se atentar são para eventos independentes, certo? A ocorrência de um evento não vai influenciar na ocorrência do outro evento, certo? Então, quando a gente pensa na probabilidade de eventos independentes, a gente está falando na intersecção entre esses elementos. Então, a probabilidade de A e a probabilidade de B. Você vai multiplicar os dois valores. Como assim, Rayane? É só você pensar no dado. Eu quero a probabilidade de cair o número 1 e o número 2, certo? Eu vou jogar o dado 2 vezes. A primeira vez vai cair o número 1, a segunda vez vai cair o número 2, por exemplo. Vai ser a probabilidade de cair o número 1 e a probabilidade de cair o número 2. Na verdade, não ficou muito bom. Vamos pensar que eu vou jogar os dois dados simultaneamente, certo? E eles são totalmente independentes. Um não vai influenciar no resultado do outro. Então, eu quero a probabilidade de que em um dado caia o número 1 e de no outro dado cair o número 2. Eu vou multiplicar as duas probabilidades porque é o E, certo? Eles são simultâneos e independentes. Um não vai interferir no resultado do outro, beleza? É isso. Nesses casos, a gente vai aplicar diretamente o princípio fundamental da contagem. E a gente tem que pensar no quê? Se A e B são dois eventos independentes, então, se a gente pensar que aqui nesse exemplo, qual é a probabilidade de em dois lançamentos de um dado não viciados obtermos um número igual a 1? Então, a probabilidade de você ter o número 1, primeiro vai ser 1 de 6, certo? Quando você pegar esse dado que você for jogar novamente, a probabilidade de cair outro número 1 é 1 de 6 também. A probabilidade total aqui vai ser 1 de 36, que vai ser igual a 0,027, que vai ser igual a 27
Depois que você jogou o dado a primeira vez, se você for rerolar esse dado, isso não vai interferir o 1 que você tirou primeiro, não vai interferir no 1 que você vai tirar depois, certo? São eventos completamente independentes. E é só isso a ideia. Então, você ter na cabeça que eventos independentes, a gente tem a intersecção entre eles e você só vai multiplicar as duas probabilidades. E é isso. Beleza? Próximo evento que a gente precisa entender são os eventos mutuamente excludentes, né? Ou exclusivos. Então, aqui a gente volta para a ideia da cara ou coroa, né? Eles não podem acontecer simultaneamente. Então, se eu jogar uma moeda para o alto, ou cai cara ou cai coroa. Não vai cair cara e coroa ao mesmo tempo. A intersecção entre esses dois eventos ela é nula, ela é zero. Isso não acontece, não existe uma intersecção. Não tem como os dois eventos acontecerem simultaneamente, certo? Porque eles são mutuamente excludentes. Beleza? Partindo disso, eu te pergunto, qual é a probabilidade do candidato A e do candidato B vencerem as eleições para a presidência? Nenhuma, né? 0%. Não tem como vencer o candidato A e vencer o candidato B. Ou vence o candidato A ou vence o candidato B. Os dois vencerem para presidente, que é só um único cargo, não tem como acontecer. A probabilidade é nula, a probabilidade é 0%. Beleza? E é isso, são mutuamente exclusivos. Então, se vier uma questão perguntando qual a probabilidade de um evento, né, de dois eventos que são mutuamente excludentes acontecer, a probabilidade é sempre 0%, isso não tem como acontecer. Qual a probabilidade de eu jogar uma moeda e cair cara e coroa? 0%. Não existe essa possibilidade. Beleza? Então, vamos entender o próximo evento. Eventos complementares. Aqui, um vai complementar o outro. A probabilidade de ocorrência simultânea é nula. A gente volta para a mesma ideia lá dos excludentes, né? A cara e a coroa. Não tem como acontecer os dois simultaneamente. Ou acontece um ou acontece o outro. Mas necessariamente vai acontecer ou um ou o outro. Eles são complementares, certo? A probabilidade da intersecção entre os dois é 0. Porém, a união dos dois constitui todo o meu conjunto universo, certo? Então, todas as possibilidades possíveis estão na união desses dois. Ou é cara ou é coroa. Beleza? Eles são complementares, eles se completam. Então, a gente tem aqui a probabilidade de ocorrência simultânea é nula, a probabilidade de intersecção é igual a 0 e a união entre eles corresponde ao próprio conjunto universo. Quando a gente pensa no lançamento de uma moeda, a gente pode decidir sempre ou cara ou coroa. Beleza? Partindo desse princípio, a gente entende que são eventos complementares. O evento cara é complementar ao evento coroa. Por isso, é impossível que aconteça os dois ao mesmo tempo. Não existe essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, não existe nenhuma outra possibilidade que não seja cara ou coroa. Ou é cara ou é coroa. Beleza? Esses dois elementos vão formar todo o nosso conjunto universo. Uma forma simples de você pensar em eventos complementares, em como obter esses eventos complementares, é você pedir a negação, né? Você perguntar qual é a negação. Ou seja, se eu jogo a moeda e quero que aconteça o evento cara, o complementar dele vai ser não ser cara. Então, o evento é que ocorra cara. O complementar é uma negação, que vai ser não cara. E aí, se não é cara, necessariamente é coroa. Se eu jogo um dado para o alto e eu quero os números pares, o complementar vão ser os não pares, que naturalmente vão ser os ímpares. Fez sentido para vocês? Vocês conseguiram entender essa ideia? O complementar é a negação do evento originário. E é só isso. Beleza? Tendo isso em mente, né?
Vamos fazer questões para a gente fixar bem esses tipos de eventos possíveis, certo? E percebam que eu vou aumentando um pouquinho o nível das questões. A gente vai aumentando a quantidade de elementos a serem analisados e por isso que as questões vão ficando naturalmente mais difíceis. Mas não é que são questões difíceis, são questões simples, mas demandam bastante atenção, beleza? Então vamos lá. Na teoria das probabilidades, os conceitos de eventos independentes, então ele está falando aqui de eventos independentes e eventos mutuamente exclusivos, apesar de distintos, guardam entre si uma estreita relação. Quando dois eventos são independentes, aí ele pergunta, eles são também mutuamente exclusivos? Eles não podem ser mutuamente exclusivos? Podem não ser mutuamente exclusivos, mas a sua intersecção deve ter probabilidade nula de ocorrência? Serão também mutuamente exclusivos se as probabilidades condicionais de cada um dado ou outro forem idênticas? Os complementares devem ser mutuamente exclusivos. Então a gente vai pensar, quando dois eventos são independentes. O que quer dizer esses eventos independentes? São eventos que a realização ou a não realização de um evento não vai afetar a probabilidade do outro. Então, um não afeta o outro. Não afeta o outro. Sabendo que um evento, a ocorrência de um evento não afeta a ocorrência do outro, quando a gente lança dois dados, por exemplo, o resultado obtido em um deles é independente do resultado do outro, né? Um não vai interferir no resultado do outro. Dessa forma, os eventos são mutuamente exclusivos quando a realização de um exclui do outro. Então, eu não posso dizer que jogar um dado vai ser excludente do outro. Por quê? Porque um não vai excluir no outro, eles não interferem, eles são independentes. Então, se eu jogar um em um, no outro eu também posso jogar o mesmo número. Eles não são exclusivos, certo? Eles não vão ser mutuamente exclusivos. Então, no lançamento de uma moeda é diferente, porque ou você tira cara ou você tira coroa. Aí sim a gente vai ter um lançamento mutuamente exclusivo, certo? Ou mutuamente excludentes. Pensando nisso, o que a gente tem? Se A e B são mutuamente exclusivos, então A e B são dependentes, pois ou ocorre A ou ocorre B. Se ocorre A, não ocorre B, certo? Então, quando dois eventos são independentes, eles não podem ser mutuamente exclusivos. Por que eles não podem ser mutuamente exclusivos? Porque um não está afetando no outro, certo? Se eu falasse que quando dois eventos são independentes, eles também são mutuamente exclusivos, eu estaria cometendo uma inverdade. Eu ia estar dizendo que um está afetando o outro, e não é. Mutuamente exclusivos é o caso do cara ou coroa. Independentes vai ser o caso de eu jogar dois dados e os dois podem sair um no um. Então, o nosso gabarito aqui vai ser a alternativa B, de bom demais da conta. Aqui a gente vai julgar os outros itens só a título de curiosidade, né? Se eles são independentes, eles podem não ser mutuamente exclusivos, mas sua intersecção deve ter probabilidade nula de ocorrência? Não pode, né? Aqui mesmo eu dei o exemplo de são mutuamente exclusivos e você tem a probabilidade aqui de ocorrer um, né? Pode acontecer um nos dois. Então, isso aqui também não vale. Serão também mutuamente exclusivos se as probabilidades condicionais de cada um dos dado ou outro forem idênticas? Não, né? Eles não vão ser mutuamente exclusivos. Se eles são independentes, um não interfere no outro, então também não pode ser isso aqui. E se são independentes, os complementares devem ser mutuamente exclusivos? Também não, né? Porque quem vai ser o complementar? Pensando nesses dados aqui, que vai ser independente, quem é o complementar de um? É o 2, 3, 4, 5, 6, né? Todo o resto. Isso aqui tudo vai ser complementar, certo? E a mesma coisa vai acontecer no outro. Os complementares não precisam ser mutuamente exclusivos, né? Pode ser até o mesmo, como é o caso aqui. Então, o nosso gabarito fica mesmo a alternativa B. Próxima questão. Por estudos estatísticos, estima-se que um cliente de um certo banco tem 75% de probabilidade de ir a um atendimento de caixa eletrônico
e 25% de ir a um atendimento personalizado. Em uma amostra de 4 clientes entrando no banco, qual é a probabilidade de que a maioria deles seja dirigida ao atendimento personalizado? Aqui a gente tem que pensar em seguinte. Primeiro, ele está te dando 4 pessoas, certo? 4 clientes. E aí, a gente tem o quê? O caixa eletrônico, você vai ter o atendimento personalizado de 25%, e você vai ter o atendimento do caixa eletrônico de 75%. Quando ele fala, a maioria deles se dirige ao atendimento personalizado, vamos pensar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu tenho duas opções. Atendimento personalizado, personalizado e caixa eletrônico. Ou os 4 são personalizados. Isso quer dizer a maioria, porque se eu dividir aqui vai ser meio a meio. Então, ou vai ser uma opção, ou vai ser a outra. Aqui a gente tem que jogar as possibilidades. Quando eu penso em 75%, né, eu estou falando em 3 de 4. 3 quartos. Então, aqui vai ser 3 quartos, 3 quartos, 3 quartos. E aqui vai sobrar 1 quarto. Esse é o meu cálculo. Quando eu penso em todo mundo personalizado, eu tenho 3 quartos para todo mundo. 3 quartos para todo mundo. Rayane, eu posso trabalhar com decimal? Prefiro trabalhar com decimal. Posso trabalhar com decimal? Pode. Você vai ter 0,75 vezes 0,75 vezes 0,75 vezes 0,25. E no outro aqui, 0,75 elevado a 4. Pronto. Pode ser também, não tem problema. Fazendo essas multiplicações, a gente tem aqui em cima 3 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, não é isso? 3 quartos de atendimento. Ao cliente, 75% de probabilidade de um atendimento de caixa. Eu inverti, né, Rayane? Aqui é o contrário. O atendimento de caixa é 1 quarto e o atendimento personalizado é 1 quarto e o atendimento de caixa é que são 3 quartos. Então, aqui é 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto e 3 quartos. Gente, aqui mostra a importância da gente fazer o quê, né? Exatamente o que eu estou falando para vocês desde o início e não fiz agora. Estima-se que um cliente de um certo banco tem 75% de probabilidade de um atendimento de caixa. Então, caixa é igual a 75%. Caixa é igual a 3 quartos. E o atendimento personalizado é que é igual a 25%, que é igual a 1 quarto. Então, vamos dar certinho os números aqui, né? E aqui vai ser 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto. Isso significa que aqui vai ser 1 quarto elevado a 4. Então, beleza. 1 quarto elevado a 4. Então, fechou. Fazendo esse cálculo, se você quiser fazer a multiplicação de decimal, você também poderia fazer, né? Então, você vai ter 0,25 vezes 0,25 vezes 0,25 vezes 0,75 e aqui vai ser 0,25 elevado a 4. Também dá. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3, 3. E vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 256. Então, nessa possibilidade, a gente tem 3 em 256. E na de baixo vai ser tudo vezes 1, vai ser 1 e 256 também. Então, agora, ou é um ou é outro. Sabendo que ou é um ou é outro, eu tenho que fazer o quê? A multiplicação desses valores, certo? Fazendo a multiplicação desses valores, eu vou ter o quê? 3 vezes 4, 12. E aí você vai ter 12 sobre 256 mais 1 sobre 256. A partir daqui, a gente tem 13 sobre 256. Certinho?
Então, tendo 13 sobre 256, o nosso gabarito vai ser a letra D de dado. Aqui, a gente tem que lembrar da seguinte questão. Quando eu estou pensando, vamos lá, vamos voltar aqui. Quando eu estou pensando nessa possibilidade aqui, existe a permutação dentro disso aqui, né? Então, por isso que vai ser o 3 vezes 4. Eu tenho esse 3 quartos aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Eu vou ter que fazer esse aqui vezes 4 vezes. Tem que ter a combinação aqui dentro desses, a permutação aqui dentro desses elementos. Então, 3 vezes 4, você vai ter 12, né? 12 sobre 254. E aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui vai ser 1. Então, tanto faz. Aqui é igual, vai ser sempre a mesma possibilidade. E aí, a gente vai ter como gabarito a letra D de dado, que vai ser 13 sobre 256, né? Eu tirei 254, sei da onde. 13 vezes sobre 256, gabarito, letra B de bola. Belezinha? Então, vamos lá para a próxima questão. Os alunos de certa escola formaram um grupo de ajuda humanitária e resolveram arrecadar fundos para comprar alimentos não perecíveis. Decidiram então fazer uma rifa e venderam 200 tickets numerados de 1 a 200. Uma funcionária da escola resolveu ajudar e comprou 5 tickets. Seus números eram 75, 76, 77, 78 e 79. No dia do sorteio da rifa, antes de revelarem o ganhador do prêmio, anunciaram que o número de tickets sorteado era par. A gente sabe que o número de tickets sorteados era par. Considerando essa informação, a funcionária concluiu acertadamente que a probabilidade dela ser a ganhadora do prêmio era D. Bom, qual é o nosso espaço amostral? Aí você vai falar, é 200. Só que olha só a bobagem de falar de cara que seu espaço amostral era 200. Porque 200 é o número total, porém ele sabe que é um número par. Se a gente sabe que 200 é o total e é um número par, a metade só desses valores é que vai ser par, a outra metade vai ser ímpar. Então, na verdade, o seu espaço amostral vai ser 100. E qual é o nosso evento, né? O nosso evento vão ser os números pares que ela tinha. Então, vai ser 76 e 78, vai ser 2. Então, a probabilidade dela ser a ganhadora vai ser 2 sobre 100. Certo? 2 sobre 100 é literalmente 2%, né? Então, a gente tem aqui gabarito, letra B de bola, 2%. E essa foi uma questão bem mais tranquilinha, né? Bem mais suave. Percebam que você basta organizar um raciocínio. Quando ele mistura a combinação, a permutação, outros fatores, a questão fica um pouco mais difícil porque você tem que enxergar essa permutação e aplicar essa permutação. Quando ele não mistura, que ele vai direto só naquele valor, fica muito mais tranquilo, certo? Quanto mais elementos você tiver que trabalhar dentro da questão, mais difícil vai ficar a questão. E é isso. Mas é difícil porque o conteúdo é difícil? Não. É difícil porque você tem que ter uma interpretação, você tem que estar mais ligado, tem que estar mais atento para esses pegas. Mas é isso. Vamos fazer mais uma questão. Em um trecho de pedágio de uma rodovia no interior do estado, passam pelas cabines um total de 2.300 carretas de 2 e 3 eixos, onde 1.725 são carretas de 2 eixos. A probabilidade de passar uma carreta de 3 eixos pela cabine é D. Então, a gente tem que identificar aqui o que a gente tem de elementos. Ele está falando que passam, né, o estado passam pelas cabines um total de 2.300 carretas. Então, a gente tem um total de 2.300 carretas. 2.300 vai ser de 2 e de 3 eixos. Vamos pensar no conjuntinho aqui. Carretas de 2 eixos e carretas de 3 eixos. O total disso aqui são 2.300 carretas, beleza? Tem como você ter uma intersecção aqui, ter 2 e 3 eixos? Não, né? Isso aqui tem que ser vazio. Ou ela tem 2 eixos, ou ela tem 3 eixos. Então, são eventos mutuamente excludentes. Esse conjunto aqui, ele é vazio. Não existe essa intersecção, beleza? Então, o total são 2.300 carretas. Ou seja, o conjunto de A união B é igual a 2.300 carretas. É isso que ele está falando.
Aí ele fala, onde 1.725 carretas são de 2 eixos. Então, a gente tem aqui 1.725 carretas. Se no total são 2.300 e 1.725 são de 2 eixos, quantas vão ser de 3 eixos? É só subtrair, né? Fazendo essa subtração que a gente vai ter 575 de 3 eixos. Beleza. A probabilidade de passar uma carreta de 3 eixos pela cabine é... Quem é o nosso espaço amostral? É o total, né? 2.300 carretas. Quem é o nosso evento? São as carretas só de 3 eixos aqui que ele está pedindo. Então, é 575. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai ter 0,25. 0,25 vezes 100, a gente vai ter 25%, certo? Nosso gabarito, a alternativa é 25%. Agora a gente vai fazer a última questão para encerrar esse bloco, beleza? Mais uma questãozinha de tabela. Vamos entender bem essa tabela, entender bem o que a questão está querendo falar, para a gente poder conseguir resolver esse tipo de questão sem muita dificuldade, que essas questões são muito boas, beleza? As bancas gostam de trabalhar tabelas, as bancas gostam de trabalhar gráfico, e elas não são difíceis, são questões muito fáceis, né? Em geral, pelo menos, elas são questões fáceis. O que é difícil é justamente a interpretação. Então, vamos lá. Em uma cidade, 200 pessoas foram classificadas segundo o sexo e o estado civil, conforme a tabela abaixo. Se uma pessoa for escolhida ao acaso e verificar-se que ela é do sexo masculino, então a probabilidade de a pessoa escolhida ser solteira é 0,5%. Então, vamos lá. Ele está falando que são 200 pessoas no total. Está aqui 200 pessoas no total. Eu tenho o quê? Pessoas do sexo masculino, 20 são solteiros, 50 são casados, 10 são viúvos e um total de 80 pessoas do sexo masculino. Do sexo feminino, eu tenho 20 solteiras, 80 casadas, 20 viúvas e 120 pessoas do sexo masculino. Eu totalizei 200 pessoas no total. Dessas 200 pessoas, 40 são solteiras, 130 são casadas e 30 são viúvas. E, gente, é isso. Essa é a leitura da tabela. É isso que vocês têm que fazer toda vez que vocês pegarem uma questão de tabela. Olhar e interpretar. Olha a linha, olha a coluna e pega aquela célula. Aquela célula que está cruzando a linha com a coluna está te dando o dado daquela informação que você quer. E é só isso, beleza? A partir daí a gente resolve a questão. Então, o que ele quer? Se uma pessoa for escolhida ao acaso e verificar-se que ela é do sexo masculino. Se é uma pessoa do sexo masculino, eu vou trabalhar só com essa linha aqui, ó. Só com a linha do sexo masculino. É uma pessoa do sexo masculino. Eu estou diminuindo o meu espaço amostral. Eu não quero mais saber de todo mundo. Eu quero saber só do sexo masculino. Então, a probabilidade de a pessoa escolhida ser solteira, o que eu vou fazer agora? O meu espaço amostral vai ser o total de pessoas do sexo masculino, é 80, porque eu delimitei que vai ser de sexo masculino. E dessas 80, eu tenho que 20 são solteiras. Pronto, 20 sobre 80. Divide, vai dar 1 sobre 4. 1 sobre 4 vai ser igual a 0,25. Isso é igual a 25%. E não 50%. 0,5 é igual a 50%, né? Então, isso aqui tá errado. Tá errado por quê? Porque, na verdade, não vai ser 50%, vai ser 25%. Pronto. Ah, Rayane, se ele quisesse saber qual é a probabilidade do total de pessoas que são mulheres casadas. Você ia vir aqui, mulheres casadas e 80 por 200. Ah, e das mulheres, qual a probabilidade de ser uma mulher viúva? Viúva são 20, mulheres são 120, 20 dividido para 120. Então, toda vez que ele te dá uma condição, ele está delimitando o seu espaço amostral. Ah, é só homem? Então, ele está reduzindo o seu espaço amostral apenas para homens. Ah, é só mulher? Então, ele está reduzindo o seu espaço amostral para mulheres. Ah, não, pessoas? Então, tanto faz. Ele está ampliando o espaço amostral, tanto faz se é homem ou mulher.
beleza? E aí você vai em cima das características. Tem que cruzar linha com coluna, olha o que é que ele está te falando e trabalha em cima disso, beleza? Tendo isso claro na sua cabeça, a gente encerra essa aula de hoje com muitas questões sendo feitas. Aula que vem a gente volta com conteúdo de probabilidade, certinho. A gente vai falar da probabilidade da união, a gente vai falar da probabilidade da condicional e aí a gente encerra o conteúdo de probabilidade na próxima aula, beleza? Não deixem de resolver as questões. Quanto mais questões vocês conseguirem resolver, mais fácil isso vai ficando, mais intuitivo vai ficando. Conheçam a sua banca, a gente está com um monte de concurso aberto, certo? Tem muito conteúdo de graça aqui no canal do Soma. Tem muito conteúdo bom na plataforma. Os professores estão todo dia preparando material para você. Então não fica dando bobeira, certo? Mantém lá a sua rotina, faz questão, faz seus exercícios, faz resumo e não marca bobeira, beleza? É isso e até a próxima aula.